caixinha marota, né? A gente estava falando aqui, não vão perguntar? Não vão perguntar? Perguntaram, né? E o Felipe Luiz tem que ficar no Flamengo. Eu sei que ele deu um passo... é verdade, gente. Pro bem do Felipe Luiz. Pro bem do Felipe Luiz. E do que é legal, e do Flamengo e do Campeonato Brasileiro. Ele deu um passo, assim, surpreendente, né? Da forma como ele saiu de categoria de base, um técnico que tinha acabado de se transformar num treinador, jogador, acabou de se transformar em treinador, vai para a base, dá um salto já, assim, deu muito certo, é raro. É importante você falar isso, porque tem muita gente que diminui por conta da qualidade do elenco. Mas outros técnicos... Exatamente. O Flamengo é um grande exemplo de um time que há anos tem um grande elenco, há muito tempo o melhor da América do Sul, quase todo mundo fala isso. Quantos técnicos fracassaram? E as coisas não davam certo. Inclusive técnico que dizia que com não sei quantos milhões na mão faria andar. Exatamente, Renato Gaúcho. Acho que depois que o Renato falou isso está fora de questão. Só que agora esse passo, desculpa, professor, acho que ele tem que vivenciar mais o Campeonato Brasileiro, Libertadores, tá? Para a experiência dele como treinador. Eu falo assim, como quem quer ver um Campeonato Brasileiro forte, eu particularmente acho que ele tem que continuar no Flamengo. Aí é o interesse de quem quer ver um Campeonato Brasileiro forte, com bons treinadores, e ele é um caso, tem tudo para se tornar um dos maiores treinadores do país com o passar dos anos. Quem sabe o outro ciclo de seleção brasileira, quem sabe um outro momento, até para ele mesmo deve ser. Não, se ele fosse e desse certo, relâmpago, que nem aconteceu com o Scaloni, por exemplo, emular o Scaloni, seria ótimo para a seleção brasileira. Sim, Agora, o risco para ele é muito grande. Então, os caras que estão lá na cúpula do poder da CBF, eles comprometem um ciclo, eles ganham o aval para comprometer o outro ciclo, porque se vai ficar até 2030, ele é o candidato a comprometer o outro ciclo, e aí vai pegar o rapaz e correr esse risco. Pois é. Quer dizer, ele vai ter que pagar essa conta. Do jeito que ele é racional, inclusive nessa resposta, também é um exemplo de como dá para responder tudo sem dar piti. Ele respondeu, foi muito claro. Como foi sua semana? Inter. E é verdade. E ele é um profissional que respeita muito o processo de trabalho. Então ele tem um vínculo com o Flamengo teve a coragem de enxergar o potencial que ele sempre teve, que ele já estava demonstrando na base, mas o que ele está fazendo no Flamengo não é natural. Não dá para normalizar o que o Felipe Luiz está fazendo. Porque em 5 meses ele tem 3 títulos, em 5 meses ele melhorou o rendimento da equipe. Só perdeu um jogo. Tem mais título do que derrota. Ajudou a colocar jogadores do Flamengo em seleção brasileira. Hoje o Flamengo não teve uma atuação brilhante contra um Internacional muito forte. Mas o Flamengo produziu para vencer no segundo tempo. A rotação que esse Flamengo joga, como ele consegue encurralar o adversário, como ele consegue pressionar, sufocar, né? Tudo isso vem da mente do Felipe Luiz. Eu acho também que não é o momento. Acho que ele melhoraria a seleção? Sim. Porque ele é muito bom. Para mim, ele é o melhor técnico brasileiro que a gente tem hoje. Mesmo com esse recorte pequeno, ele é um cara que tem muito conteúdo na parte tática de modificar uma peça, de encontrar uma solução, de formar um coletivo como a gente está vendo poderoso. E ele também me parece ser um cara muito cirúrgico na gestão. Por ter sido da bola, por ter sido um grande jogador. É um cara de um QI intelectual muito elevado. Só que eu concordo que não é o momento para ele assumir uma seleção brasileira. Primeiro, ele tem o respaldo e toda uma estrutura a seu favor no Flamengo. Tudo funciona muito para potencializar o trabalho dele. Ele vai aceitar uma seleção brasileira da CBF que jogou 3 anos de um ciclo de Copa do Mundo no lixo? Nesse ciclo, a CBF já teve Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e agora procura esse treinador. Claro. E um amor platônico com o Ancelotti. Ancelotti também. Então, assim, eu acho que não há momento. No futuro, pode ser o nome perfeito, talvez, para a seleção brasileira. E acho que ele tem potencial no futuro, depois de tudo que ele está construindo no Flamengo, de seguir carreira na Europa, e parece até que é um desejo dele. Ele tem um mercado aberto para isso. Mas a gente vive a era do imediatismo, né? Sim. Tudo tem que ser rápido. Você não consegue ver um vídeo de mais de 5 segundos hoje. Você tem que dar a resposta com uma ansiedade. As pessoas vivem numa crise completa de ansiedade o tempo todo. Só que isso não é bom.
porque a gente vive isso, não quer dizer que isso é o certo, que é o correto. Pelo contrário, né? É uma grave doença da humanidade hoje. E o cargo de técnico da seleção brasileira, eu entendo, eu acho que muita gente há de concordar, é o topo da carreira, é o auge da carreira de um profissional. Sim. Como disse aqui o Donadi, tem 5 meses de trabalho. Ele precisa ganhar experiência para chegar numa seleção brasileira. Precisa passar por problemas, precisa aprender nas vitórias e nas derrotas, precisa entender que a seleção fala para um país, não fala para um clube, por maior que seja a torcida do Flamengo, já há uma predisposição favorável a ele, pela história que ele tinha construído antes no clube. Não, aqui ele vai encontrar aqui, o que eu digo na seleção, ele vai encontrar uma série de questionamentos, de críticas, porque temos 210 milhões de técnicos, né? Que são todos os cidadãos e cidadãs do Brasil, todos eles acham que entendem de futebol. Quando você chega na seleção brasileira, todo mundo tem um pitaco para dar, todo mundo acha que está certo, que está errado, que tem que convocar jogador que atua no Brasil ou não, tem que convocar jogador que joga fora, não, tem que montar, não pode botar 3 zagueiros. É uma confusão danada. E para ele, é muito melhor construir uma carreira. E construir uma carreira que não tem teto. A carreira dele pode caminhar no sentido de não ter como objetivo maior chegar à seleção brasileira. Ele tem potencial e tem conhecimento e tem nome dentro do futebol europeu. Ele tem esse potencial para furar a bolha. Sim. Que lá atrás outros profissionais conseguiram, o Luxemburgo no Real Madrid, né, o Filipão no Chelsea. Ele tem esse potencial que o Eugênio está falando. E ele pode construir uma carreira nos grandes clubes e fazer como grandes técnicos de clubes na Europa, que são os mais famosos, os mais badalados do mundo, que não dirigiram ou não dirigem suas respectivas seleções. E não têm ideia de que vão dirigir essas seleções. Por que não? Então, eu acho que para ele, e ele está num trabalho muito bem elaborado, muito focado, que seria, imagino, para ele, uma dificuldade muito grande de interromper agora, porque ele tem um projeto de 1 ano na mão para fazer 1 ano com perspectivas de muitas conquistas. Sim. O Donan falou que ganhou um título, ganhou 3 já, né? Se você conquistar a Taça Guanabara junto, né? Ele perdeu um jogo e ganhou 3 títulos. Taça Guanabara, o Carioca e a Copa do Brasil. E nas outras categorias tem títulos também. Sabe aquele meme? Tem o campeão do mundo, né? E é importante falar, desculpa, professor, que já no ano passado ele não teve muito legado para pegar, o trabalho do Tite foi ruim. Sim. Em pouco tempo, o time virou a chave. Então, esse trabalho o time dele melhorou e foi campeão da Copa do Brasil. É o antitrabalho, é o trabalho que a torcida queria. A torcida queria o time jogando desse jeito, não no para-brisa do Tite. Sabe aquele meme que falava, é cilada, Bino? Sim, sim. Tem que avisar ele, é cilada, Felipe. Agora você imagina que na reta final, Eugênio, do Campeonato Brasileiro, só para ilustrar rapidamente, a impressão é que é o C, né? A impressão que fica que ele chega se ele chega um pouquinho antes, era capaz do Flamengo ainda brigar pelo título brasileiro, porque ele acaba perdendo o único jogo que ele perdeu, que foi pro Fluminense. Sim. Aí tem um empate com o Internacional, que ele toma um gol no final, o Flamengo estava na frente e tal. Ele estava acertando o time, fazendo alguns ajustes, e mesmo assim, se ele faz aqueles 4 pontos, ele ainda colava, podia ter brigado ali no final. Você vê que ele ainda chegou, quase que ainda dá tempo. E olha como ele poderia jogar o prestígio que ele está construindo rápido fora. Sim. Próxima data FIFA em junho do Brasil, vai até Quito jogar com a seleção equatoriana, que tem feito uma campanha melhor que a brasileira nas eliminatórias, saiu com o débito de pontos, já está lá praticamente classificada para a Copa do Mundo, na altitude, muito difícil de jogar contra o time do BKSS, e depois com o Paraguai, do Alfaro, do velho lobo Gustavo Alfaro, que desde que assumiu a seleção tem a maior pontuação das eliminatórias. O aproveitamento do Paraguai dirigido pelo Alfaro é o melhor das eliminatórias. Tanto que ele cola no Brasil, ele tá no bololô da pontuação. E ele pegou o time em penúltimo, se não me engano. Tinha feito um gol. Tinha feito um gol. Então, assim, mesmo que jogue no Brasil com o Paraguai, vai ser difícil. Pro Felipe Luiz, pro Jorge Jesus, se vier o Guardiola, se vier o Ancelotti, para qualquer um, serão jogos dificílimos. E aí não ganha, o que vão dizer? Olha aí, falei que esse cara estava só fazendo um trabalho no Flamengo, era muito pouco e tal. Mas para queimar o filme é rápido. Para construir é difícil, para destruir é muito rápido. Sim. Só uma pequena correção do que eu falei aqui. Eu falei sobre QI. Ele intelectualmente é muito acima da média. Quando conversar sobre vida, né, você vê que é um cara que tem uma visão diferente. É importante isso no trato, na gestão do elenco.
Mas ele também tem um QI futebolístico muito acima, que ele já mostrou como atleta. Sim. Ele tem a capacidade de criar um repertório, de encontrar uma solução, né, que não é qualquer treinador. Tem pouco tempo de vida como técnico, e é impressionante como é que ele conseguiu, em pouco tempo, impactar. Até por falar em bagagem intelectual, o jogo de hoje, por mais que não tenha sido espetacular, vistoso, foi um duelo tático muito interessante de dois treinadores inteligentes, de dois treinadores muito capacitados. E até por isso, por ter sido Flamengo Internacional, se o Felipe Luiz é um nome na pauta da seleção, eu vejo que o Roger Machado, pelo momento, também deveria estar nessa conversa. Porque é um técnico que tem uma estrada longa, talvez falte a ele o que o Felipe conseguiu com o Flamengo, que é um título mais parrudo, com uma Copa do Brasil ali, mais autoral, e esse trabalho de longo prazo que ele vem executando no Internacional é promissor nesse sentido, de o Inter conseguir um título grande sob o comando do Roger. E olhando os técnicos brasileiros... Muito atualizado. Muito. E um cara também com estofo, com liderança para um trabalho desse tamanho. Mas entre os técnicos brasileiros, fosse eu presidente da CBF, eu colocaria somente 3 nomes no pote para avaliar. Felipe Luiz, Rogério Ceni e Roger Machado. Mas todos esses precisam de um degrau a mais para se tornarem nomes ideais. Para mim, estão ainda num patamar parecido com o do Fernando Diniz, que não era aquele nome ainda totalmente pronto, mas foi ali o que o Edinaldo chegou à conclusão para o período tampão antes do Ancelotti. Mas, em relação ao Felipe Luiz, ele tem um diferencial que é, de fato, ter assimilado essa exigência que o Flamengo tem hoje, que é de correr a qualquer custo por todos os campeonatos e por todos os jogos. Então, o Flamengo entra em todos os jogos querendo vencer e ser protagonista. E é muito importante essa mudança de chave que você está falando, porque por muito tempo o Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro de lado. Sim. E o Flamengo entra agora com uma outra mentalidade, que tem que ser a mentalidade do Flamengo, do elenco que tem, da dimensão do clube, de priorizar o Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito importante, a principal liga, né, do país. Obviamente você vai ter também uma força muito grande em uma Libertadores. Mas pelo elenco que tem, o Flamengo nos últimos anos deveria estar priorizando também o Campeonato Brasileiro. E o Felipe Luiz, ele vem com outra cara também, né? A mentalidade mudou, essa de... E não vejo nem só o Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo hoje, sob o comando do Felipe Luiz, do Boto, tem a ambição de brigar por mais coisas e por todas as competições. Tá, e o professor Roger Machado, não devemos nada para treinadores de outros países. Mas os melhores treinadores do mundo, na atualidade, não são estrangeiros? Não devem nada a treinadores como ele, ou devem menos, como o Felipe Luiz. Aliás, que boa essa coletiva, a gente estava na linha de passe, né, Eugênio, comentando como é raro um jogo em que os dois técnicos falam do jogo. Porque eles também não têm nada a perder, não têm nada a dever, ao contrário, eles têm ideias, né? Eu concordo com o Roger em relação à quantidade, à qualidade, mas é uma qualidade muito específica. Eu queria ver mais treinadores brasileiros com essa competência. Eu acho que essa é a origem de toda essa discussão, né? A gente só volta os olhos para o exterior porque durante décadas aqui se subestimou o conhecimento no futebol e hoje o conhecimento é fundamental para um técnico de futebol. O professor, você destacou como é bom ouvir técnicos falando do jogo e falando a verdade, né? Pois é. Sem distorcer o que foi o jogo. O que mais tem é técnico distorcendo o que foi o jogo. Não, meu time jogou bem, não sei o quê. Analisando seus erros e acertos, né? Os dois pontuaram as suas estratégias, fiz isso por causa disso e deixaram muito claro o que aconteceu. São, sim, hoje, em atividade, os técnicos que mais se destacam dentre os brasileiros. Os que estão atuando aí. Felipe Luiz tem se destacado muito e o Roger também. Foi um jogo muito de estratégia dos dois lados. Na verdade, o Flamengo teve maior quantidade de chances para vencer o jogo, porque se propôs a isso. Se a gente pegar estatísticas do Flamengo, ele, por exemplo, ele lidera chances de gol e lidera recuperações de bola. O time que mais recuperou bola, 50 bolas recuperadas nessa primeira rodada, o Flamengo, porque é disso que funciona o jogo dele. A gente olha muito para a parte ofensiva, né? Para a hora que o Flamengo chega no gol, mas isso só acontece porque é o time que recupera muita bola.
Então, e quando ele leva o gol, é quando ele não recupera a bola. Ele está no campo de ataque, é um passe errado, o Inter pega e começa a articular, e é uma jogada que passa pelos pés do Alan Patrick ainda no campo de defesa. E quando o Alan Patrick pega a bola, o Ortiz tenta dar o bote, só que chega atrasado. No que chega atrasado, aí ele já saiu, abriu o espaço nas costas e o Inter faz a jogada de contra-ataque até encontrar do outro lado, lá livre, o Bruno Henrique para fazer o gol. Mas o Flamengo, quando precisa muito funcionar essa recuperação de bola no ataque, para ele não ficar exposto atrás. Então, quando ele consegue recuperar essa bola no ataque, e se a gente olhar as estatísticas também do jogo, vai ver, na rodada inteira até aqui, de 9 jogos, o time que tem maior média de altura no campo, assim, de distância no campo, onde recupera a bola. Então, é o que mais recuperou e o que mais recuperou no campo de ataque essa bola, mais perto do seu gol. É essa a estratégia do Flamengo. Pressionar, recuperar e dali já gerar situações de gol. A gente olha muito as situações de gol, mas não entende que para isso é fundamental que o time marque muito. E essa é uma das estratégias. Agora, do outro lado, o Roger entendeu que embaixar as suas linhas, fazer uma linha de 5, é algo que não é muito costumeiro. Então ele jogou com o Fernando entre os zagueiros para fazer uma linha de 5, trouxe os pontas para formarem um trio 5-3-2, com o Bruno Henrique. Então você tinha jogadores que são agudos, fechando como se fossem volantes, deixando mais à frente o Borré com o Alan Patrick. Então era mais difícil para o Inter sair da defesa para o ataque se não tivesse uma falha do Flamengo. Ele explorou essa falha. Só que no segundo tempo o Flamengo não deu mais tanto espaço. O Flamengo intensificou mais essa pressão, jogou mais no campo de ataque e gerou situações de gol para virar o jogo. Acabou não virando, acabou no empate, mas esteve muito perto de conseguir a virada. Bola na trave, defesa do Antony, uma falta que até parecia que tinha entrado e não entrou, né, do Plata. Eram situações, mas é um jogo muito interessante porque a gente consegue identificar que tinha ali proposta, que tinha ali ideia tática, que tinha dos dois técnicos, o entendimento do time adversário para tentar encontrar uma maneira de superar as estratégias do adversário. É o que eu falei agora há pouco, né? A gente tem hoje um futebol brasileiro disputado no nível médio superior, que está em evolução claramente. Se a gente voltar lá, eu acho que o grande marco disso é o Jorge Jesus em 19 no Flamengo, quando ele promove uma revolução e mostra que era possível jogar um futebol muito melhor no Brasil, e ele vai sendo acompanhado e hoje o nível médio do campeonato é muito mais difícil do que era há 2 anos, há 3 anos, do que era especialmente em 2019. André Donk, gostaríamos de ouvi-lo. Eu vejo assim, esse jogo muito mais coisas positivas para falar dos dois lados. Para mim, o Flamengo produziu para ter vencido o jogo, acho que sobretudo no segundo tempo. Mas assim, o Inter começa o campeonato com um jogo mais difícil que você tem, que é Flamengo fora de casa. E dentro da estratégia que conseguiu neutralizar bem, embora o Rocher fez as 2 defesas no primeiro tempo, acho que o Inter foi muito bem sucedido na estratégia no primeiro tempo. Uma hora vai ter a situação. Exato. E acho que mas ele conseguiu conduzir muito bem, tendo encaixe ali para o contra-ataque fazer o gol. Só achei o seguinte, dificuldade de marcar bola aérea, mesmo com 3 zagueiros. Sim. O Flamengo ganhou quase todos os cruzamentos na área através do Juninho. Nem sempre ele acertou a cabeçada, quando acertou, o Rocher defendeu. Mas a bola aérea falhou na marcação do Inter, né, nesse jogo do sábado.